Deputado, a gente tem um problema aqui no Distrito Federal, é sobre a questão da poluição sonora e da perturbação do sossego. São coisas diferentes, poluição sonora é na lei ambiental e perturbação do sossego é na lei, no crime de contravenção penal, e é uma lei federal. Então, assim, aqui é aplicado o TCO, que é um termo circunstanciado, a Polícia Militar já faz esse termo circunstanciado, a pessoa ali liga no 190, solicita que a Polícia Militar faça presente ali no local e ali é lavrado um TCO. E também o cidadão pode ir na delegacia lavrar também um TCO, fazer uma ocorrência na delegacia. O que acontece? Hoje existe uma dificuldade porque as pessoas têm medo de enfrentar o vizinho, porque hoje precisa que haja alguém representando. Hoje não se faz mais porque a lei diz que ela é incondicionada, mas por decisões judiciais aí entende-se que tem que ter alguém que esteja representando ali a perturbação do sossego. Então é feito aí, hoje permite fazer o TCO. Em 2023, a Polícia Militar recebeu 32 mil ligações por 190. Dessas 32 mil ligações, 16 mil ligações foi uma matéria do jornal Metrópole, feita por uma repórter chamada Samara. Dessas 32 mil, 16 mil foi por conta de perturbação do sossego por som automotivo. Então a gente sabe que existe uma regra de trânsito e a lei, o artigo do Código de Trânsito permite que o veículo seja notificado em caso o ruído ultrapasse ali por lado de fora do veículo. Porém, só que tem pessoas que usam veículo de som automotivo na residência. Então pode-se fazer o TCO. As pessoas têm um pouquinho de dificuldade nisso aí. Então elas querem que a polícia vá lá e mande a pessoa abaixar o som. Não funciona assim. A gente precisa de ter um mecanismo hoje para que as pessoas se sintam seguras em acionar aí o Estado para que o direito ao silêncio, que o direito ao sossego delas seja preservado. O senhor, como deputado distrital eleito, qual seria aí uma forma viável para solucionar esse problema? Bem, primeiro te agradecer, por você estar aqui conosco, e a gente sabe que esse é um problema sério, principalmente para as famílias atípicas do Distrito Federal, famílias com crianças que têm deficiência. A gente sabe que o barulho acaba desencadeando algumas crises para alguns tipos de pessoas que possam ter alguns tipos de doenças neurológicas, tal, enfim. Então é o seguinte, como você falou, hoje nós temos a poluição sonora e a perturbação do sossego. Cada espectro desse é definido numa legislação, e a ideia que nós queremos é criar a política distrital de combate à poluição sonora e à perturbação do sossego. Como é que funcionaria essa política? Essa política ela funcionaria, primeiro, com base nas diretrizes, tanto ambientais, quanto estabelecidas no Código de Contravenção Penal. Ali são diretrizes, ok? E quem descumprisse essas diretrizes estariam colocando ali, no caso, aplicação de multa, tá certo? Se for veículo, inclusive, mesmo estando dentro de residência, a gente colocaria apreensão do veículo, isso numa lei distrital, tá certo? E caso seja algum estabelecimento que esteja reincidente na questão da poluição sonora, a sua interdição, considerando a reincidência nessa situação. Então, o que precisa, aí, quem faria essa execução? Quem faria essa execução seria a Polícia Civil, a Polícia Militar do Distrito Federal, considerando até a Lei de Organização das Polícias Militares do Brasil, que permite, que a Polícia Militar faça autos de infração relacionados à questão ambiental. E neste caso, não haveria prejuízo, tá certo? Tanto do processo criminal, que é relacionado à Lei de Contravenções Penais, e também a questão ambiental, que é tratada numa lei distrital e até mesmo prevista no Código Ambiental. Então, na realidade, a gente estaria criando um instrumento administrativo para dar mais condições do Estado, tá certo? Usando a sua polícia para combater a poluição sonora e a perturbação do sossego. E aí, nesse caso, quem descumprisse o que está na legislação iria primeiro ser advertido, depois pagar uma multa, e se essa pessoa continuar na reincidência, até mesmo, caso ele não pague a multa, ele será inscrito em dívida ativa. Escrevendo em dívida ativa, ele perde alguns benefícios e alguns direitos. A nossa proposta é essa, para fortalecer esse combate à poluição sonora. Mas, além disso, tem pessoas que são contumazes, Tem pessoas que continuam fazendo, vão pagar multa e tal, enfim. A ideia é
a gente propor na Câmara Legislativa a CPI da poluição sonora, certo? Porque em alguns processos penais é necessário que haja representação. E a CPI, ela pode representar, ela tem essa autonomia e essa prerrogativa de você poder representar junto ao Ministério Público, tá certo? Qualquer tipo de atuação. E neste caso, como você muito bem colocou aqui, em 2023, mais de 32 mil ligações a Polícia Militar do Distrito Federal recebeu relacionadas à poluição sonora e à perturbação do sossego, nada mais do que justificável a Câmara Legislativa abrir uma CPI da poluição sonora, tá certo? Para a gente colocar ali no banco para ser ouvido do porquê que a pessoa, ao invés de respeitar a legislação, prefere desrespeitar não só a legislação, mas desrespeitar as pessoas. Queria fazer só mais uma pergunta. Há um sofrimento muito grande em bares, não vou dizer bares, mas locais, são comércios que emitem ruído e eles estão ali no meio da comunidade. A gente se questionou nas administrações sobre a questão dos alvará, né? Porque a administração libera o alvará, porém ela estipula horário para funcionar e geralmente aí os comércios ultrapassam o horário e muitas das vezes usam aí instrumentos sonoros, seja ele eletrônico ou seja ele instrumental. Então assim, a gente queria saber com o senhor o que poderia ser feito, a comunidade em geral que está ali residindo próximo a um comércio que emite esse tipo de ruído, qual seria a solução para dar uma ajuda para essas pessoas, para que elas não ficassem refém desses comércios que produzem aí o ruído sonoro? É alterar o Código de Edificações do Distrito Federal, incluindo uma obrigatoriedade para os estabelecimentos que emitem ruídos próximo a residências, tá certo? Tenham o seu isolamento acústico como condição para a liberação do alvará de funcionamento. Então, essa é uma proposta também que nós queremos apresentar, tá certo? Claro que nós vamos discutir isso com o setor produtivo, mas isso é importante para que todos possam ser beneficiados, inclusive o setor produtivo e as pessoas que moram próximos dessas localidades. Vou fazer a última pergunta. Situações de grandes eventos. Eu sou morador de Ceilândia e eu residi ali próximo a onde é que tinha era o Ceilândia do Cerrado. É um evento cultural para trazer lazer para a comunidade de Ceilândia, mas infelizmente aí o ruído é muito grande, incomoda algumas pessoas, porque eu entendo que existem pessoas que querem ali aproveitar do evento, mas tem pessoas também que elas querem descansar, elas querem sossego naquele dia. E geralmente esses eventos duram aí em torno de 4, 5, até 6 dias esses eventos duram. Então qual seria uma proposta aí para trazer um benefício para essa comunidade, que geralmente é onde tem esses eventos, para que elas não se incomodassem com essa situação? Da mesma forma, alterar a lei que fala sobre alvará eventual, para incluir primeiro um horário limite, né? Até que esses eventos possam estar funcionando, tanto em finais de semana como em dias de semana, certo? E restringir essas atividades em locais que têm residência em volta. E aqueles, restringir que eu digo assim, e esses eventos que podem acontecer em locais que têm eventos em volta, que têm residências em volta, restringir o horário desses eventos, certo? Para que todos possam ser beneficiados. Bacana. A minha sugestão seria destinar a área para esses grandes eventos. A gente já entrou em debate em grupos que falam sobre a questão da poluição sonora e da perturbação do sossego. O governo atual poderia estar aí destinando. E também seria um bom projeto aí para a Câmara, para o senhor como deputado, né, que eu acredito que o senhor vai ser eleito aí nesse pleito, colocar um projeto para que destine áreas para esses grandes eventos. O Distrito Federal ele é muito grande, eu acredito que o governo também possa ceder veículos, né, ceder ônibus gratuito para essas pessoas ir para esses eventos e ia diminuir um pouquinho. Todo mundo ia se divertir, quem quer sossego ia ter sossego. Seria uma sugestão. É uma saída, mas a gente vive numa sociedade que ela é crescente. Então, muitas vezes você destina uma área, daqui a 2, 3 anos, aquela área está perto de uma residência. Então, essa é uma boa saída, mas na minha visão, uma saída que vai resolver o problema a curto prazo. Para resolver o problema a médio e a longo prazo, a gente estabeleceu um horário limite, que é um horário que não vai atrapalhar ninguém, convergência da sociedade relacionada a esse tema. Há, na realidade, uma polarização
tá certo? E a gente sempre precisa buscar o consenso, principalmente nessa questão, porque a gente sabe, tem os promotores de eventos que precisam ser valorizados, que precisam ser incentivados, tem os eventos que acontecem, mas o meu direito termina onde começa o direito do outro. Eu preciso respeitar o direito do outro. Não estou proibindo, nós não vamos proibir eventos na cidade, isso de jeito nenhum. Mas eu acho que todos nós precisamos assumir o compromisso e sermos empáticos uns com os outros. Se todos vivessem com empatia, não precisava de leis para estabelecer limites. Mas se não tem limite, é importante que se faça essa lei. Então eu quero deixar isso bem claro, tá certo? Que nos debates, que todos os debates que eu participei, eu nunca fui favorável, tá certo? Ao aumento dos decibéis para eventos que acontecessem em áreas residenciais. Até porque, se eu fosse favorável, eu estaria até, vamos dizer assim, defendendo algo que iria contra a minha família. Eu sou pai atípico, a minha filha, ela tem crises convulsivas. Então, assim, todos nós sabemos que a epilepsia, que é o caso que a minha filha tem, tá certo? O som alto pode ser um desencadeador de crises convulsivas. Então, eu falo isso para você. Como que eu ia defender algo, tá certo, que ia prejudicar a minha própria família? Então, quem falou isso, com certeza está com total desconhecimento das defesas que eu sempre fiz no parlamento. Eu também sou pai atípico, eu quero explicar para todo mundo que está vendo o vídeo que pai atípico é pai de autista, pai de crianças especiais, qualquer que a gente chama, qualquer tipo de deficiência. Então eu também tenho uma criança autista em casa, eu sofro com essa questão da poluição sonora gravemente, principalmente com grave de som automotivo, aquilo incomoda, é um negócio fora do comum aquilo. Não só incomoda, mas para principalmente pessoas que têm epilepsia, desencadeiam crises convulsivas. E isso prejudica muito a qualidade de vida de quem tem epilepsia e da sua família. Pessoas querem estudar, querem descansar, outros, porque eu acredito que poluição sonora é uma questão de saúde pública, né? Então eu entendo que sem saúde a gente não vai para lugar nenhum. E o ruído sonoro, comprovadamente e cientificamente, ele provoca outros tipos de doença, problema cardíaco, problema fisiológico, desencadeia várias situações que hoje, infelizmente, a gente não consegue ter esse enfrentamento. A gente fica dentro da nossa casa, reféns de uma situação que a gente não tem um socorro. Eu já também sou vítima da questão da poluição sonora, já fiquei refém de vizinhos que ligam som, você fica ali dentro da sua casa e ele acha que ele está no direito de invadir a sua privacidade. Porque o som, ele invade a privacidade ali. O som não bate na porta, né? Não, ele não bate, ele entra e não quer saber. Então, eu acho que como não existe a empatia, eu acredito que se o senhor, representando esta pauta, né, não para prejudicar ninguém, mas para que traga aí um consenso entre as pessoas para que haja paz e sossego no Distrito Federal. E pode contar comigo, eu sei que você é um grande militante nisso. Certo? E você vai ver esse sonho seu, que é o sonho de vários pais atípicos, tá certo? E mães atípicas em Brasília, que Brasília possa ser considerada a cidade do sossego. Cidade do sossego não significa que vai ser a cidade do marasmo, mas é a cidade onde um vai respeitar a vida do outro. Certo? Valeu. Obrigado, que Deus abençoe. Amém.